Bom, então vamos lá. Continuando nossa aula de segunda parte, né, da compra e venda, eu não sei se eu já dei esse exemplo em aula, mas como a gente estava falando que a compra e venda, ela é um contrato que veio de origem da permuta, mas cuja característica é a entrega de um valor pecuniário, para a gente entender como que funciona essa questão do mercado, né, que a gente chama de mercado de giro, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês entenderem o que seria esse mercado de giro que a gente está falando questão de moeda, né? Que agora a gente vai entrar na questão do preço, do valor. Imagina que eu vou para Pirenópolis e eu chego lá numa época de festa e que não tem quarto mais para alugar. Eu cheguei lá, procurei um hotel e falei, olha, você tem algum quarto aí? A dona do hotel falou assim, olha, eu ainda tenho um quarto, mas como hoje tá todo mundo assim, muito movimento na cidade, você tem que olhar e deixar uma reserva, uma pré-reserva, porque enquanto você olha se chegar outra pessoa, a gente não atende, né? E deixa só essa pré-reserva aqui, porque se não der certo, eu te devolvo esse dinheiro. Aí eu falo assim, mas a pré-reserva é para quê? Não, é só para até você descer e ir lá, olhar o quarto, ver se você gosta ou não. Se chegar outro cliente, a gente fala que está na pré-reserva para ele não ficar na expectativa de ter que alugar esse quarto. Eu, beleza. Aí eu perguntei quanto que é a pré-reserva? R$100. Tá bom. Deixei lá na recepção, R$100. E fui lá ver o quarto, que era lá no Cafundó do Juda. E aí, na hora de eu ir ver o quarto, eu pedi mais alguém para ir comigo, para ver se gostava do quarto. Enquanto eu ia no quarto, essa dona desse hotel falou assim, olha, fulano, pega esses R$100, vai pagar o açougueiro que eu tô devendo, né? Falou em off, logicamente. Aí, esse menino foi lá, pagou o açougueiro. O açougueiro estava devendo um padeiro, R$100. Falou, pega esses R$100 e paga o padeiro que eu tô devendo ali. Aí pegou os R$100 e pagou o padeiro. O padeiro estava devendo, sei lá, o leiteiro. Aí foi lá e pagou o leiteiro. E o leiteiro estava devendo uma mulher com quem ele teve uma fuga do casamento. E foi exatamente para esse hotel que ela alugou o quarto, que era R$100. Aí o leiteiro pegou e falou assim, paga a mulher lá que eu tô devendo, negócio da confusão que a gente teve. Aí pagou a mulher, e a mulher, por sinal, foi lá e pagou o hotel, R$100. Enfim, os R$100 pagou todo mundo e voltou pro mesmo buraco. Aí eu peguei, olhei o quarto nesse meio tempo, não gostei do quarto, e fui lá, falei assim, não gostei não, porque não vai caber todo mundo, tem problema não, tá aqui, toma o seu dinheiro, devolveu o dinheiro. A pergunta que eu faço, quem pagou quem? Vou repetir. Então, a dona do hotel pagou primeiro o açougueiro pagou o 100 do padeiro, o padeiro pagou o 100 do leiteiro, o leiteiro pagou o 100 da mulher da vida, e a mulher da vida pagou o quarto que ela estava devendo e o dinheiro voltou. Isso é permuta, isso aí é o capital de giro, que é substituída pelo dinheiro. Bom, então voltando lá, por isso que a gente fala que o sistema econômico não é o ter o dinheiro, é saber fazer o dinheiro girar, né? Então, voltando lá na compra e venda. A compra e venda, então, é um contrato que tem por característica ser bilateral, envolve duas partes. A parte identificada é o comprador e o vendedor, também são chamados de alienante ou alienatário. Alienado é a coisa que é repassada, tá? Então, é alienante ou alienatário. Bom, essa alienação, para se caracterizar como compra e venda, tem que ser por meio de dinheiro, né? Que está lá no artigo 481 do Código Civil. O que pode ser vendido? Eu posso vender tanto bens corpóreos como bens incorpóreos. Esses bens corpóreos podem ser móveis e imóveis. Os incorpóreos nós temos aí, por exemplo, seção de direitos hereditários. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem a questão, de novo, da natureza jurídica da compra e venda. A pessoa quer vender um imóvel, certo? Aliás, vou pegar o exemplo do carro. Você tem o carro, aquele exemplo que eu já falei várias vezes em sala de aula, para quem sabe aprende
Você apreende de tanto falar, né? Vai por osmose. Então, imagina que você tem um veículo que é financiado. Faltam ainda 5 parcelas para quitar esse veículo. Aí você vai, me oferece esse veículo. Fala, ó, vou te vender o carro. Você quer comprar? Beleza. Aí eu falo, tudo bem, mas você vai pagar o resto das parcelas? Você fala, não. Você me paga o ágio, com o ágio eu vou e quito o carro para você. Aí eu confio em você. Nós fazemos, inclusive, eu querendo me proteger, peço para a gente fazer um contrato. Aí a gente faz um contrato lá de compra e venda, e nesse contrato está descrito que você vai pagar as últimas parcelas com o dinheiro que eu vou te dar do ágio. O que acontece? Com a vida, o correr da vida, que é uma prática infeliz no mercado, eu não transfiro esse carro no meu nome, os dias vão se passando, quando eu vi, passou já 6 meses, e eu tô de repente na minha casa, bate na minha porta, eu abro um oficial de justiça. Eu vim buscar o veículo, tal. Pede para eu assinar, eu assino o documento, falo, o que é isso? Não, é um processo aí, a senhora faz favor de ler. Aí eu leio, é sobre o veículo que eu comprei. Eu falei, mas o que é isso? Esse veículo aqui é meu. Não, nós vamos ter que levar, porque o juiz mandou apreender o carro. Não, mas eu não fiz nada, é o quê? Multa? Aí eu vou olhar, não, é uma dívida que está em aberto. As 5 parcelas que você ficou de pagar, você não pagou. Pegou o dinheiro, torrou e não quitou as parcelas. Beleza. Lembrando o primeiro exemplo, quem que é dono do carro? A financeira. Enquanto tiver parcela em aberto, você não é dono do carro, então você não podia me vender. Então, primeiro detalhe da compra e venda, só pode vender quem é dono. Se você não é dono, como que você vende uma coisa? É a mesma coisa, a mesma situação de uma pessoa que está vendendo. Isso tem demais aqui em Anápolis, né? Vende um lote para outra. O João vende o lote para o Pedro. Fala assim, ó, eu sou dono do lote aqui, eu quero te vender um lote. Fazem um contrato de compra e venda. Aí o Pedro procura um advogado porque alguém está pedindo direito sobre esse lote de herança. E ele recebeu uma intimação para fazer defesa. Aí eu pego e falo assim, mas como que a pessoa está pedindo direito de herança? Você é dono do lote? Sou. Então me dá lá, que documento que eu vou pedir, que eu falei no início da aula. Imóvel, para ser dono, você tem que ter o imóvel registrado no seu nome. Aí eu viro e falo assim, então me dá o documento do lote, por favor, você vai no cartório, pega uma certidão atualizada de registro, porque eu quero ver o que está acontecendo, né? Que eu pego o documento, não está no nome da pessoa. Eu falo assim, mas o senhor não é dono do lote, não? Sou dono sim. Mas aqui, meu senhor, ó, o imóvel não está registrado seu nome. Aí ele vai e me traz um contrato que fez de compromisso de compra e venda, nem registrado no cartório foi, simplesmente reconhecer firma que ele fez com a pessoa. Então, veja bem, perdeu o contrato todo. Porque o contrato todinho, os dizeres do contrato tá como compra e venda de imóvel, comprador e vendedor de um imóvel. Como que alguém está vendendo imóvel que não é dono? Então, a pessoa que vendeu para ele já vendeu sem ser dono, porque comprou de outro da mesma forma. O que eles têm que fazer compra e venda é de direitos. Então, se alguém recebeu o direito de alguém desse imóvel, está repassando o direito, isso é uma compra e venda de direitos. Então, é uma cessão de direitos. Você está comprando aí um bem incorpóreo. E aí, quando você compra, isso aí é chamado de venda a non domino, ou seja, venda de quem não é dono. Para eu vender alguma coisa, eu tenho que ser dono. Como é que eu sou dono de um bem móvel? Eu teria que ter como prova, basicamente, a nota fiscal. Como é que eu sou dono de um bem imóvel? Eu teria que ter prova, basicamente, aliás, necessariamente, aí a obrigação, a forma aí é uma forma solene, ad solenitatum, né? Um ato solene do registro no meu nome. Se a coisa não está registrada no meu nome, eu não posso vender para outra, porque se eu transfiro o domínio, só pode vender também quem é dono. Se não está registrado no meu nome, eu não sou dono, então eu não posso vender o imóvel. Então, você está vendendo o quê? O direito de posse dele ou a cessão de direitos dessa coisa. E aí que vem. Então, se você faz um contrato
que todo o dizer dele está falando que é compra e venda a coisa, quando na verdade não é, você perdeu o contrato todinho, vai lá no que eu falei na aula 1, você vai ter que provar a existência desse negócio por um rito ordinário, e se for imóvel, aí dançou, né? Porque aí você não é dono mesmo, porque exige como forma solene o registro dele no seu nome. Bom, então eu posso comprar os bens corpóreos no imóveis, posso comprar esses direitos, né, que seriam bens incorpóreos. O problema é que eu tenho que deixar no contrato escrito, de fato, o que eu estou adquirindo. Bom, há um caráter obrigacional desse contrato, que é a transferência do domínio. Essa transferência do domínio se dá por tradição ou por registro. Então, repetindo, qual é a diferença? A tradição, em regra, por isso que eu falei que o domínio, a prova é necessária. E na tradição ela não é necessária, né? Ela seria geralmente por via de uma nota fiscal. Então, a tradição é quando eu entrego a coisa para você. Se eu entreguei a coisa para você, você já se tornou dono. Então, na compra e venda, o simples fato de eu entregar a coisa para alguém, essa pessoa já se torna dona dela. Na compra e venda de imóvel, não basta eu entregar. Essa tradição tem que se dar pelo registro no cartório, para a pessoa ser dona. Por que eu estou dizendo isso? Vamos lá, no caso da tradição, que no caso do bem imóvel, a princípio, bastaria eu entregar. Agora, a prova dessa entrega se concretizaria por uma nota fiscal. Mas, na prática, as pessoas não têm nota fiscal. E até por outro sentido. Vamos lá. Imagina que eu dou um presente, Dia das Mães, está chegando. Aí eu vou e dou para minha mãe um relógio. Esse relógio, um relógio caro, né? Tá, vou lá e entreguei o relógio para minha mãe. E esse relógio deu um problema. A partir do momento que eu comprei um relógio Dia das Mães, dei para minha mãe, quem que é a dona do relógio? A minha mãe. Mas eu comprei no meu cartão e eu tô com a nota fiscal do relógio. Esse relógio dá um problema. Quem é que tem direito de entrar com uma ação contra a fornecedora ou contra a loja que não quis trocar o relógio ou não encaminhou esse relógio lá para uma autorizada? Seria eu que comprei ou seria minha mãe? Consumidor, aí, na lei, né, no CDC, consumidor é o destinatário final. Quem tem direito de reclamar por esse relógio é ela que é dona, não sou eu. Seria até indelicado a gente ter até um contrassenso, você dá um presente para alguém, entregar a nota fiscal para a pessoa. Eu vou dar um presente para alguém, eu vou lá, que a nota fiscal, se der problema, você troca, na nota fiscal está o preço. Vai que você comprou o trem lá do Paraguai, né? Então, assim, na compra e venda de bens móveis, eu provaria apenas com entrega, justamente por esse motivo, porque necessariamente quem vai ser dono não é nem sempre quem compra, é quem recebe, principalmente pelo CDC. Agora, no imóvel, não, repetindo, tem que ter ele registrado no nome da pessoa. Bom, eu estou seguindo a apostila aí, tá, pessoal? Natureza jurídica. A compra e venda é um contrato sinalagmático, o que significa que tem obrigações recíprocas, né? As partes têm ciência das suas obrigações. Lembrando que o contrário desse contrato sinalagmático, que as partes têm ciência das suas obrigações, por isso esse contrato também seria comutativo, ou seja, é comum às partes saberem suas obrigações, também é possível contrato aleatório. Aleatório nós também já estudamos, é aquele que a pessoa assume o risco, né, da coisa não vir a existir no todo ou em parte. É muito comum, principalmente na nossa região, o contrato aleatório por safra, quando eu compro um produto, por exemplo, tomate, arroz, soja. Então, não depende da intervenção humana, mas de força da natureza daquele objeto vir a existir ou não. Então, ele também pode ser aleatório. Ele é um contrato consensual, então ele não é real, e é um contrato oneroso, necessariamente, cuja característica é o pagamento em pecúnia, que é o dinheiro. Pecus vem de gado, né? Na época se pagava com gado e depois foi substituído por esse dinheiro. Bom, os elementos, então, da compra e venda seria a coisa, o preço e o consentimento que torna esse contrato perfeito e acabado. O consentimento tem que ter vontade e capacidade. Aí, mais uma vez, vem um detalhe na compra e venda. Questão da capacidade. Nós não falamos aqui, na tradição,
do bem imóvel, que na prática, o simples fato de você adquirir uma coisa, você é dono, isso chega a ser até trágico, né? Para dizer cômico, na vara de família, quando o casal vai divorciar e eles estão discutindo os bens móveis. Ah, isso aí é meu, isso aqui é meu. Gente, quem é que casa e vai guardar nota fiscal de televisão, nota fiscal de geladeira, nota fiscal de sofá? Me fala, quem é que casa pensando em divorciar? Vai guardar nota fiscal de colher, de copo? Ninguém faz isso. Aí você vai no juízo para fazer a partilha de bens, o juiz exige que você entregue provas, né, da existência desses bens móveis, que você comprou os bens móveis. Ué, eu vou provar como? Com nota fiscal? Ninguém tem nota fiscal. O objeto aí vem nessa parte aqui da compra e venda. A compra e venda do bem móvel se prova com a tradição. Necessariamente eu não tenho nota fiscal, vai que eu ganhei de presente. A geladeira, que é, aliás, que é muito comum agora nos casamentos, né? Eu sou da época que a pessoa fazia enxoval. O enxoval era o quê? Roupa de cama escrita ele e ela, fronha ele e ela, toalha ele e ela. Hoje em dia, o enxoval da pessoa é pedir, aí bota um tanto de padrinho, porque quanto mais padrinho, mais presente, né? A pessoa ganha de presente a casa toda mobiliada. Então, ele ganha a geladeira, ele ganha a máquina de lavar, ele ganha a televisão. Quem é que vai te dar um presente desse? Colocar aqui a nota fiscal, ó, se der problema, você troca. Ninguém vai fazer isso, né? Então, essa prática não permite. O mesmo raciocínio é quanto à capacidade. É possível a compra e a venda válida por quem não seja capaz, por exemplo, de criança. Isso aí é chamado de conduta social típica. Aliás, o mercado de consumo hoje, ele é voltado para esse consumidor que é a criança. O olhar do mercado de consumo não é mais o adulto, é a criança, porque se ele fideliza a marca na criança, ele já tem um consumidor nato para ele pro resto da vida. Coca-Cola tá feliz da vida, filho. Desde o início aí, tudo no mundo quebra, menos a Coca. Bom, mas vamos lá. Então, veja bem, o que os pais fazem? O menino está na escola, aí quer lanchar, o pai dá o dinheiro para comprar o lanche. O menino está com 4, 5 anos, vai lá na titia, que me dá aí um salgadinho, um refrigerante. Não é isso que acontece? Tá na praia, tá passando picolé, o pai fala, vai lá, pede picolé para você. E aí, houve efetivação desse contrato? Sim, perfeito e acabado. Mesmo sendo feito por uma criança? Sim, porque isso é uma conduta social típica. Logicamente, o próprio nome já diz, tem que ser uma conduta social típica, o que é uma prática que advém da boa-fé objetiva, que é aquela que vem das relações sociais. O que não vale para uma criança e para uma loja querer comprar um carro, né? Eu estou aqui, eu quero comprar um carro, e não tem sentido. Então, é o que acontece socialmente aceitável de uma criança comprar um produto. Por exemplo, ela pode muito bem ir numa loja de departamento, com um dinheirinho, comprar um short, chegar lá na vendedora e falar assim, quer levar isso aqui. E a vendedora fazer o quê? Receber o dinheiro e passar para ele. Toma. Comprou um dinheiro à vista. Então, é o contrato perfeito acabado. Bom, mesmo sendo incapaz. Então, agora, até aqui, eu vou falar de alguns artigos, tá? Que eu vou mencionar alguns artigos e peço que vocês leiam esses artigos para reforçar essa parte que a gente estudou desse conteúdo. Então, a compra e venda, ela trabalha com dois sujeitos, que é o comprador e o vendedor, que também são chamados de alienante e alienatário. A coisa é alienada. O artigo 481, ele vai trazer essas características da compra e venda, que é a transferência de domínio, tá? O 491 e o 492 vão falar do risco da coisa. O 491 vai falar da compra e venda que eu falei no início. Primeiro eu compro, eu pago, e depois o outro me vende. Esse tipo de situação fica bem evidente essa dúvida, quem é que paga, quem é que vende, quando envolve imóvel ou bem de grande valor, né? A pessoa está comprando um imóvel, aí para ser dono, como eu disse, você tem que transferir para o nome da pessoa. Aí eles vão para um cartório para fazer transferência. Aí eu estou comprando o imóvel do Pedro
e chego no cartório e falo assim, olha, eu vou te transferir o dinheiro assim que você registrar o imóvel no meu nome. Aí o Pedro vira e fala, não, eu só vou registrar no seu nome depois que você me pagar. E aí a pergunta, qual que é a regra? Primeiro eu pago, compro e depois ele transfere para o meu nome, vende. Se ele não transferir, a compra e venda existiu. Porque a compra e venda não depende, vou repetir, do pagamento. Ela depende da vontade. Se provar que ele me ofertou, que eu aceitei, só que eu não tenho domínio formal, porque não foi registrado no seu nome, no meu nome. Mas ela efetivou. Quando ele falou e eu aceitei, ela efetivou. Só que não está no meu nome. Mas se eu provar que eu paguei para ele e lá no ato ele não quis registrar, eu tenho como até exigir isso, esse registro, porque estaria no plano de eficácia. Então, veja bem, por força do artigo 491, que me obriga, independente do bem ser móvel ou imóvel, a, na condição de compradora, eu primeiro pagar na expectativa que eu tenho o direito dele registrado no meu nome, porque a lei me obriga a fazer assim, certo? Bom, o 492 vai falar que até a tradição da coisa, os riscos dela correm por conta do vendedor que ainda não me entregou, que é o caso da geladeira da primeira aula que eu falei. Então, se eu comprei a geladeira e o cara me vendeu a geladeira, mesmo que ficou para eu pagar só em agosto, depois ele me vem falar que não existe produto no estoque, nem na loja, nem em lugar nenhum, problema dele. Eu quero a geladeira porque eu já me tornei dona. Porque até ele me entregar, o risco da coisa, quem assume é ele. E o que acontece se ele não me entregar? Judicialmente, eu posso pedir uma multa diária. Enquanto ele não me entrega, ele pode chamar combinatória, eu posso pedir para o juiz uma multa combinatória aplicada por dia que ele não me entrega aquilo que ele se obrigou a fazer do momento que eu aceitei e que eu tenho um contrato perfeito e acabado. Pode ser R$200 por dia, R$500 por dia, assim por diante. Bom, o 494 vai falar o contrário. Se eu pedir que a coisa fosse expedida num domicílio diverso, os riscos desse envio correm por conta do comprador, inclusive do transporte. Por isso que quando a gente compra online e que a gente pede o carrinho, aí tem lá o transporte, né? Você vai assumir o transporte, que vai ser R$3,90, etc. A partir do momento que você comprou um produto online, cuja loja, cujo local desse produto é de São Paulo, e vai ter que ser enviado para Anápolis, a responsabilidade desse carrinho já não é mais da vendedora, mas passa a ser sua como comprador. O que te salva é a relação de consumo, porque pelo CDC, toda compra que se faz por meio interposto, como é a internet, como é pelo celular, enfim, meio interposto é quando eu utilizo alguma coisa para poder ter contato com o vendedor, eu não tenho contato direto com ele. Você teria, por força de lei, o prazo de 7 dias de arrependimento. Seria o prazo de arrependimento. E esse prazo conta da chegada do produto. E esse prazo é independente do risco ser do vendedor, é o seu, é um direito seu. Toda vez que você compra por meio interposto. Por exemplo, agora está na moda das revistas, né? Eu sou da época que só tinha revista da Avon. Agora tem revista também da Boticário. Tá tudo tem revista. Isso é um meio interposto, porque eu não tenho o produto na minha frente. Então, se esse produto chegar para mim, mesmo que eu pedir para vir, a princípio na lei fala que a responsabilidade é minha, se esse produto vem de outro lugar, mas como consumidor, não. A partir do momento que ele chegou, eu ainda tenho mais 7 dias de arrependimento. De falar, não, aqui na revista está desse tamanho, ó, e é R$124. Agora me chega o creme desse tamanho, não quero, não. Aí a pessoa vem, não, mas aqui está escrita a dimensão dele. Não, mas você não está com a régua para eu medir? O raciocínio é esse. Mas, enfim, eu não precisaria nem justificar. Esse prazo de arrependimento, eu não precisaria nem justificá-lo para poder recusar esse objeto, né?
Bom, mas pelo Código Civil, relação civil, quando você pede uma coisa que vem de lugar diverso, o risco do transporte é seu. Bom, o 482, voltando lá para o artigo 482, ele vai falar da compra e venda pura. O que é a compra e venda pura? Aquela que não tem condição nenhuma. Ou seja, você comprou à vista. Né? Comprou à vista, pagou, o contrato ali já extinguiu, ele já acabou. O 483 vai falar que é possível o contrato aleatório, que é aquilo que a gente falou do contrato comutativo e aleatório. Então, eu posso ter nas duas modalidades a compra e venda. O 484 vai falar da venda por meio de amostras e protótipos, reforçando o que eu falei, que o CDC já diz isso. Então, quando eu compro um objeto por modelo ou por protótipo, esse objeto tem que corresponder exatamente esse modelo ou protótipo, sob pena de, não sendo, eu poder recusá-lo. Está acontecendo algumas situações com imóveis que são vendidos na modalidade de incorporação imobiliária. Você compra imóvel na planta e na hora que ele é entregue, ele não tem nada a ver com o protótipo que te ofereceram. Então, o pessoal monta uma maquete linda, maravilhosa, com piscina, com coqueiro imperial na entrada, com não sei o que tem, pedras de marfim, não sei aonde. Na hora que te entrega o apartamento, é uma jossa. Enfim. Se você tem provas dessa maquete, tirou foto no dia, gravou, o pessoal ainda te deu um folderzinho com o empreendimento, e na hora de te entregar, que tem um prazo, né, gente, para entregar o negócio tudo pronto do jeito que eles estão propondo ali. Passou o prazo, não te entregou, você tem o direito de rejeitar essa coisa, porque tem um vício oculto. Lembra do vício redibitório? O prazo de garantia. Você não sabia que iam te enganar. Então, te venderam gato por lebre. Além de ser um vício oculto, incorre em lesão. Vocês estudaram lá no artigo 157 do Código Civil. Te florear uma coisa que não existe. Bom, seria um caso de até anulabilidade desse negócio jurídico, nem caso de inadimplemento. Na verdade, você poderia pedir até anulabilidade, porque se a amostra é uma e te entregou outro, você foi enganado já no início da formação do contrato. Bom, os artigos 485 e 489 vai falar da característica principal da compra e venda, que é o preço. Bom, esse preço, vocês já estudaram lá em Civil 3, não, Civil 2, que fala do princípio do nominalismo. O que é o princípio do nominalismo? O contrato é um direito pessoal. Portanto, ele envolve pessoas, de um lado credor e de outro devedor. E tem, por características, direitos pessoais são direitos que têm cunho patrimonial. O que significa? Tem valor, ele tem preço. Então, todo negócio jurídico tem cunho patrimonial. Tudo que você adquire tem um preço. Se eu estou adquirindo um gado, o gado vale quanto? Tanto. Até pet tem preço, né? Você está comprando um cachorro, é tanto. Bom, então tudo vai ter, por esse princípio do nominalismo, um preço. E segundo o princípio do nominalismo, lá no direito às obrigações, o preço tem que ser conforme a moeda nacional. Ele tem que ter por referência a moeda nacional. Há possibilidades desse preço ser em moeda estrangeira quando ele é regulado por lei específica. É possível, principalmente no direito empresarial, adquirir produtos que já vêm com preço em dólar, em euro e outras moedas específicas. Por exemplo, a dívida externa ela é paga numa moeda, numa correção que é automática, chamada divisa. Não é nem real, nem dólar, nem euro, mas que seria esse moeda, vamos dizer assim, que é uma correção automática de tudo ali que vem num valor só. Então, mas de forma geral, o preço no Brasil, quando você vai pagar numa relação contratual, ele tem que ser pago numa moeda corrente, que no caso é a nacional. Bom, essa moeda, ela vai obedecer à taxa do mercado ou da bolsa, dependendo do produto que você vai adquirir. Por isso que a gente fica tanto de olho, atentos à correção da bolsa, o valor do dólar,
que nunca teve tão alto igual está no Brasil, R$5 e tantos, 5 e tanto, né, que agora está o dólar. Então, essa taxa de mercado de bolsa vai influenciar no preço também, porque você pode comprar um produto corrigido em dólar, né, que o valor dele oscila. Se você comprou que em real, mas num preço de dólar, você corre esse risco, principalmente quando você compra pela internet um produto de fora que já vem em dólar, né? Então, se ele vem em dólar, você comprou lá por $70, você vai pagar no valor do dólar do dia ali, né? Correndo esse risco. E além desse preço poder ser pago conforme a taxa do mercado ou conforme a bolsa, esse preço é corrigido por índices e por parâmetros. Vocês também estudaram esses índices e parâmetros no direito das obrigações, Direito Civil 2. O índice que é muito usado no Brasil, já que estamos falando que a maior parte do mercado no Brasil é de consumo, por isso da importância do CDC, lembrando que o Código de Defesa do Consumidor não tem nenhum contrato descrito nele, então ele é um conjunto de normas principiológicas. Quando eu for falar de contrato, eu vou para o Código Civil e aplico a hermenêutica do CDC nesses contratos. Então, o índice mais importante hoje no Brasil, que é observado nesse mercado de consumo, é o IPC, que é o Índice de Preço do Consumidor, também chamado de INPC, Índice Nacional de Preço do Consumidor. A correção básica é em cima dele, porque a correção é baixa, né? Muito parecida com a correção da poupança. Só não é igual porque não tem coisa mais baixa do que a poupança no Brasil. Até nisso o povo tá lascado, coitado. Mas, enfim. Outro índice que atua muito na influência do valor é o IGPM, que é o índice utilizado para correção do aluguel, né? Então, por exemplo, o imóvel residencial, ele só pode ser corrigido pelo IGPM. Então, se você alugou um imóvel em maio do ano passado pelo valor de R$1.000 e o seu contrato vence agora, você vai pagar mais ou menos pela correção do IGPM, que ela é diária, de R$1.000 você vai pagar aí uns 1.070, por aí. Então, se o seu senhorio está te cobrando R$1.200 corrigindo esse aluguel, ele está além do que é permitido na lei. Porque o índice que vai dar o padrão desse preço, desse aluguel, desse valor, é o IGPM, que a lei determina que seja assim. É uma matéria de ordem pública. Então, ela não pode ser negociada a parte a seu bel prazer, querer botar outro reajuste aí. E assim a gente tem vários reajustes de banco, tabela price, que vai fazer essas correções que são usadas, inclusive, como parâmetros, né? Que também vocês estudaram lá em Direito das Obrigações Civil 2. A diferença de juro moratório, juro compensatório, correção monetária. Esse GPM, inclusive, é isso, é Índice Geral do Preço Monetário. Ele busca fazer essa correção monetária. Então, correção monetária é diferente de juro compensatório, é diferente de juro moratório, é diferente de multa diária, é diferente de IOF, né? E assim por diante, que seria o imposto sobre operações financeiras. Tudo isso somar te dá um valor que você vai sair do seu bolso, você vai pagar. Enfim, é isso. Bom, esse preço, repetindo, ele tem que ser corrente conforme o mercado. Vai que você adquiriu alguma coisa, ou você está comprando alguma coisa, que não tem um preço definido. Quanto é que você vai pagar por aquilo? Aquilo que o mercado te indica naquela região. Então, por exemplo, eu costumo dizer que nós moramos numa cidade abençoada, porque as coisas aqui são baratas, aqui em Anápolis. Aqui tem muita indústria e por conta de ter muito... no centro da cidade tem muito atacadista, né? Então, isso assim, é uma cidade única aqui em Anápolis. Então, eu fico até admirada a pessoa não comprar no atacadista, que vai ter um desconto aí de pelo menos 20% do produto, e num mercado, num shopping, que é melhor não falar qual, e gastar lá, porque aproveita para passear. Você está pagando muito mais caro lá
Porque os produtos mais baratos desse mercado é o produto dele mesmo, que eu não sei como, né? Mistério. Porque até pasta de dente tem no nome do mercado. Enfim. Então, é muito mais barato se você comprasse num atacadista, que por sinal fica no centro da cidade. Então, Anápolis é uma das cidades que eu considero com menor custo de vida do Brasil. Então, é barato viver aqui. Uma que eu vou comparar, que eu não entendo, é séries. Imóvel em séries é muito caro. Um aluguel em séries é muito mais caro se for comparado com Anápolis, né? O imóvel lá, dependendo do local, é muito mais caro do que aqui. Mas a justificativa é porque ali está no que a gente chama de Vale de São Patrício, né? E aqui nós não estamos. Mas, enfim. Mas estamos aqui na plataforma multimodal do Brasil, né? Mas temos essa bênção de estarmos numa região que a gente gasta porque realmente não é consciente ou porque quer, porque dá para você ter uma qualidade de vida com 5 mil, você vive muito bem em Anápolis. Vai viver com 5 mil em Brasília para você ver. Vai passar fome lá. Mas, enfim. Pessoal, falta 3 minutos. Então, se cair aqui, aí é semana que vem, tá? Bom, então, o preço é o que é a característica principal nessa compra e venda. Aquilo que eu vou adquirir, ela vai ter um valor para eu poder pagar por aquilo ali. Bom, complementando essa questão do preço, nós temos o artigo 495 do Código Civil, que vai dizer, resumidamente, que antes da tradição, se o comprador for insolvente ou estiver reduzido à insolvência, o vendedor tem direito, se ainda não foi entregue, descobrir a situação do comprador, de sobrestar a entrega, dele não entregar esse objeto, a menos que o comprador lhe preste uma caução. Então, por exemplo, eu comprei um computador de uma loja em 5 vezes. E a loja ficou de me entregar esse computador na quarta-feira. Por um acaso, o vendedor teve curiosidade de fazer uma consulta no meu nome e descobriu que meu nome está no SPC, mesmo que eu falei que passei os cheques, né, predatados, 5 cheques para poder ser descontados, parcelado. Então, eu não paguei o computador todo ainda. O vendedor, olha só, eu fui reduzida à insolvência, porque eu estou com o nome negativado. Aliás, o insolvente é aquele que é inadimplente e não pagou, né? Então, ele tem direito, sim, de não me entregar a coisa com fundamento de decisão, aliás, do direito que ele tem de receber e o risco que ele pode não receber porque eu estou inadimplente. Aí ele pode falar, não, eu vou te vender, mas diante do seu quadro de inadimplência e de insolvência, você vai ter que me dar uma caução para garantir que eu vou receber, porque senão eu vou ficar no prejuízo. O artigo 496 vai falar da compra e venda que é anulável. Quando é que a compra e venda seria anulável? Quando esse ascendente vende para o descendente. Ou seja, os pais vendem um objeto para um filho só. Isso aí configura adiantamento de legítima e um dos filhos podem anular isso. O que é adiantamento de legítima? Adiantamento de herança. E não existe herança de pessoa viva. Herança só existe quando a pessoa morre. Então, por exemplo, eu tenho 2 filhas, aí eu tenho um carro, eu pego um carro e vendo só para uma filha minha. Se eu morresse, o carro não seria dividido para as 2? Aí eu pego, vendo para uma filha minha, a outra filha pode vir pedir anulação. Por que que é anulável? Porque essa venda pode ser válida se a outra filha autorizar. E se eu for casado, o cônjuge também tem que autorizar, a menos que seja separação obrigatória de bens. Se não for, para essa venda ser válida, todos têm que autorizar, o cônjuge e o outro filho que tiver. Agora, se eu tiver só um filho, eu vendo para ele do jeito que eu quiser. O problema é quando tem mais gente nessa parada que